Noite. Tribunal suspende depoimento de Lula sobre caças em Brasília. Moro nega pedido da defesa do ex-presidente para paralisar perícia sobre a Odebrecht. Justiça manda Corinthians e empreiteira devolverem 400 milhões de reais. O caso envolve o financiamento do BNDES para a construção do Itaquerão. Empresário Joesley Batista, da JBS Friboi, presta depoimento no inquérito sobre Temer. E delegados da Polícia Federal protestam e afirmam que não vão admitir interferências em investigações. No Rio, 4 pessoas morreram depois de forte temporal. E o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, do PRB, que continua em viagem pela Europa, é muito criticado pela população. Nos Estados Unidos, justiça decreta prisão sem fiança de atirador que atacou escola na Flórida. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Polícia identifica homem suspeito de agredir jovem no shopping Higienópolis, área nobre de São Paulo. O caso aconteceu na segunda-feira. Hoje foram divulgadas imagens do suposto agressor, que é guarda civil metropolitano de Guarulhos, na região metropolitana. O corte na cabeça com 6 pontos foi o resultado da agressão que João Pedro Medeiros, de 23 anos, relatou ter sofrido dentro do banheiro do shopping Higienópolis, na região central de São Paulo, na tarde da segunda-feira. O ator prestou depoimento hoje. O jovem diz que levou coronhadas na cabeça e conta que o agressor dizia que todos os homossexuais iriam morrer. Da maneira com que ele retirou a arma, ele tirou para atirar. Só que foi um movimento que ele tirou a arma para atirar, que eu fiz assim com os braços, ele pegou e virou a arma e deu na minha cabeça. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Mas poderia acontecer com qualquer pessoa, mas incisivamente ele foi pelo fato de ser gay ou de não ser, é muito ódio. Ele estava com muito ódio. Na internet, João Pedro postou um vídeo com as mãos sangrando e sendo socorrido por bombeiros. Eu fui agredido aqui no shopping Higienópolis por um cara por homofobia. Eu preciso que alguém faça alguma coisa. Ele acusa o shopping de ter sido negligente e que ninguém correu atrás do agressor. O suspeito é um gaúcho que trabalha como guarda civil metropolitano em Guarulhos há 10 anos. E já identificamos, num curto espaço de tempo, através de imagens do vídeo e também através de testemunhas. O guarda civil não deve ficar preso num primeiro momento, segundo o próprio delegado, mas vai responder por lesão corporal e injúria. A polícia quer saber agora o que motivou a agressão. O fato principal seria essa motivação, O que levaria alguém a agredir de uma forma assim, até com uma arma de fogo, Uma forma tão desproporcional, E essa motivação que está deixando a gente indignado, que temos que descobrir, Procurado, o Shopping Pátio Higienópolis afirmou que não compactua com qualquer tipo de violência, que prestou os primeiros socorros ao rapaz e que colabora com a polícia. A Prefeitura de Guarulhos disse que aguarda a apuração dos fatos para se pronunciar. Agora o caso da mãe que ficou presa em uma delegacia com o bebê recém-nascido. O juiz que negou a prisão domiciliar da mulher detida por tráfico pode ser investigado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo. Dados da Secretaria da Administração Penitenciária mostram que das 12 mil presidiárias, 65% cumprem penas relacionadas à venda de drogas. Foi nesta delegacia do Brás que o bebê passou uma noite e um dia inteiro dos 3 que tinha de vida. Numa cela de passagem para homens, o recém-nascido e a mãe foram acomodados num colchão que os carcereiros conseguiram às pressas. Jéssica Monteiro foi presa no sábado. Segundo o boletim de ocorrência, ela portava 89 gramas de maconha em sacos plásticos escondidos no sutiã. No cortiço, onde ela mora e que a polícia diz ser um ponto de venda de drogas, um homem também foi preso com maconha e cocaína. O juiz Cláudio Salvetti D'Angelo negou o pedido para que Jéssica ficasse em prisão domiciliar. Mãe e filho foram, então, levados do hospital de volta para a cela da delegacia. Só no fim da tarde de ontem, Jéssica foi transferida com o filho para a penitenciária feminina da capital, na Zona Norte. O bebê, que se chama Henrico, está agora com a mãe numa ala específica para a amamentação aqui do presídio.
Só que, além dele, outras 249 crianças moram em penitenciárias brasileiras junto com mães detentas, segundo o Conselho Nacional de Justiça. E outros 370 bebês devem nascer nos próximos meses, filhos de mulheres que estão grávidas na cadeia. Na semana que vem, o Supremo Tribunal Federal começa a analisar uma ação movida pela Defensoria Pública da União, que pede a prisão em casa para todas as grávidas e mães com filhos de até 12 anos que estão presas de forma preventiva. O juiz, como uma providência cautelar, deveria, na sua decisão, já definir que ela alterar alta hospitalar, já que ele não concedeu o regime domiciliar para ela, que alterar alta ela fosse encaminhada para uma penitenciária feminina com berçário, com atendimento maternal, ou fosse para o próprio hospital penitenciário. Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que não há informações sobre investigações feitas pela Corregedoria e que cabe aos advogados tomar as providências caso discordem da decisão. Já o juiz não pode se manifestar conforme prevê a Lei Orgânica da Magistratura. Hoje, a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do Governo Federal designou uma equipe para acompanhar o andamento da questão. O Ministério da Justiça e o Ministério dos Direitos Humanos também foram acionados. O irmão do Papa Emérito Bento XVI afirma que o religioso sofre de uma doença debilitante. Em entrevista a uma revista alemã, o irmão dele, Georg Ratzinger, afirmou que Bento sofre de uma espécie de paralisia nervosa que o obriga a usar uma cadeira de rodas com frequência. Segundo o irmão mais velho do Papa Emérito, ele está mentalmente saudável, mas se cansa facilmente. Bento XVI, que atualmente tem 90 anos, se tornou em 2013 o primeiro Papa em 6 séculos a renunciar. O Vaticano não quis comentar de imediato, mas uma fonte disse que, apesar dele só fazer aparições públicas raras, continua a receber visitantes. Nos Estados Unidos, o FBI confirmou que já havia investigado as redes sociais do assassino de 17 pessoas num ataque a uma escola de Parkland, na Flórida. Segundo a polícia, o atirador de 19 anos, Nicholas Cruz, mostrava frequentemente em suas redes sociais interesse por armas e casos de ataques contra escolas. Mesmo assim, a agência de inteligência americana não reuniu provas suficientes para intervir antes da tragédia de ontem. Logo depois da prisão, a polícia confirmou que Cruz agiu sozinho. Ele foi aluno da escola até o ano passado, quando foi expulso por indisciplina. Órfão e morando de favor com famílias de amigos, Nicholas Cruz foi descrito como um rapaz de perfil agressivo. A polícia esteve várias vezes na casa da família que o abrigou porque ele causava problemas no bairro. Testemunhas afirmaram que ele jurou vingança contra colegas e professores quando foi expulso da escola. Vídeos gravados por alunos do colégio no momento do ataque mostram o pânico com os tiros disparados. Poucas horas depois do ataque, Cruz foi preso. Ele se rendeu sem resistência. A polícia encontrou grande quantidade de munição e um rifle AR-15 adquirido legalmente por ele há 3 meses, apesar de já ter passado por tratamentos psiquiátricos em clínicas comunitárias. Teoricamente, isso vetaria a aquisição de armas, segundo a lei da Flórida. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que defende a livre venda de armas, afirmou que o ataque foi consequência de um distúrbio mental e da falta de vigilância da comunidade e das autoridades que sabiam dos problemas de Cruz. E agora à noite, a Justiça da Flórida determinou que o atirador Nicholas Cruz deverá permanecer preso sem direito à fiança. Nessa mesma audiência, ele foi indiciado formalmente com 17 acusações de assassinato premeditado. Ainda não há data para o julgamento e ele permanecerá preso até que isso seja definido. 4 pessoas morreram durante o temporal que atingiu o Rio de Janeiro na madrugada de hoje. A chuva causou interdições, falta de energia, alagamentos e derrubou árvores e um trecho da ciclovia Tim Maia.
Muitos moradores fizeram vídeos do temporal. O toldo de um evento na Barra da Tijuca, Zona Oeste, desabou e 20 pessoas ficaram feridas. A água invadiu o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Na Zona Norte, carros de polícia do batalhão de Rocha Miranda ficaram submersos. Essas imagens da Rocinha mostram uma enxurrada em uma viela. De acordo com o secretário da Casa Civil, Paulo Messina, o temporal desta madrugada foi o mais volumoso da história do Rio em um período de 1 hora. No centro de operações da cidade, ele falou sobre as mortes. Infelizmente, no saldo, não podemos dizer que o saldo foi positivo, apesar de, vamos dizer assim, a reação da cidade e das equipes terem sido boas frente a esse temporal, essa tempestade que não foi trivial, ela foi recorde, apesar de ter sido em terrenos particulares, mas 4 pessoas faleceram, né? 2 com a queda de um muro em Quintino, um policial militar que estava se locomovendo pela rua de carro, a árvore caiu em cima dele e, por último, agora a trágica notícia de uma criança de 12 anos na região de Cascadura, que a sua casa desabou. A Defesa Civil do Estado informou que os bombeiros trabalharam o dia todo no salvamento de pessoas ilhadas, principalmente nas regiões de Campo Grande e Guaratiba. E em meio ao caos no Rio de Janeiro, devido às chuvas, o prefeito da cidade, Marcelo Crivella, do PRB, continua em viagem pela Europa, que, segundo ele, é oficial e tem o intuito de colher experiências de segurança para a capital fluminense. Crivella está na Suécia e deve retornar ao Rio de Janeiro amanhã. Segundo postagem feita nas redes sociais, a comitiva oficial comandada por ele passou também pela Alemanha e Áustria durante o Carnaval e foi visitar centros de segurança na tentativa de colher experiências a serem aplicadas na cidade. Só aproveitando essa folguinha do Carnaval para ir buscar uma coisa que o Rio está precisando. Porém, segundo reportagem do jornal Valor Econômico, o prefeito do Rio causou constrangimento na primeira parada na Alemanha ao visitar a Agência Espacial Europeia. De acordo com o jornal, o órgão europeu disse que Crivella não realizou uma visita oficial e causou saia justa no local ao querer dar ares de oficialidade a uma visita meramente particular. O vídeo do tour do prefeito do Rio ao Centro Espacial Europeu foi divulgado durante o Carnaval por ele mesmo em uma rede social, mas apagado hoje sem nenhuma explicação. E nós estamos aqui em busca de tecnologia para melhorar a segurança da cidade do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio disse por meio de nota que a visita de Crivella à Europa é oficial e que mesmo de longe ele monitora a situação das chuvas na cidade. Hoje pela manhã, Crivella publicou um texto dizendo que colocou 2 secretários para atuarem prontamente na coordenação da ajuda às vítimas das enchentes na capital fluminense. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Quem ligou a televisão no noticiário do atentado da Flórida percebeu que uma das primeiras pessoas que apareceu lá no ambiente em que houve a tragédia foi o governador do estado. Isso é comum em qualquer país democrático. O governador, o governante, o prefeito, o presidente tem de ir onde o povo está, como diria o Milton Nascimento. Agora, o prefeito do Rio estava na Suécia quando um toró, uma tempestade muito comum nesse começo de ano, né? Sempre lá no Rio, no verão, ele estava na Suécia, mandando ordens de longe, porque ele, como ele é um bispo de uma igreja evangélica, a igreja do Reino Universal, né? Essa igreja acha que o carnaval é coisa do demônio. Agora eu queria saber se nessa igreja é admitido mentir, porque o prefeito do Rio, o senhor Crivella, mentiu descaradamente. Disse que foi para a Alemanha, a Áustria e a Suécia em busca de equipamentos de segurança. Está todo mundo querendo se meter na segurança. O Temer quer criar ministério, ele vai à Europa, numa agência espacial europeia, em busca de elementos e equipamentos para a segurança. E na hora em que o cidadão precisa do conforto do seu governante, ele desaparece. Isso só mostra que ele é uma pessoa absolutamente desnecessária na comunidade que ele dirige. E isso também vale lá no Rio para o governador Pezão e para o presidente Temer. Ninguém está nem aí ligando para o povo, para as vítimas, seja do que for. Não podemos culpá-los da chuva, mas podiam, pelo menos,
frequentar os lugares atingidos, né? O Brasil realmente é uma lástima e o Rio é aquilo, é uma espécie de sucursal do inferno. Agora, no fim do carnaval, isso ficou muito claro. As chuvas fizeram 4 vítimas e não havia ninguém, autoridade nenhuma, para sequer consolar as suas famílias. Estamos mal, estamos perdidos. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Até. Agora à noite as temperaturas estão amenas em São Paulo e o Centro de Gerenciamento de Emergências registra garoa em alguns pontos da cidade. A madrugada deve ficar em torno de 18 graus. Vamos ver em detalhes a previsão com Mariana Armentano. O vento úmido que sopra do mar ainda deixa o céu cheio de nuvens aqui na capital, mas a temperatura volta a subir. Nesta sexta-feira teremos mínima de 19 graus de manhãzinha e máxima tarde de 26, com chuvas rápidas e pontuais, assim como no sábado, quando já faz até 28 graus por aqui durante a tarde. No domingo, os termômetros chegam a bater na casa dos 30 graus, com predomínio de sol em toda a Grande São Paulo. O Ministério da Saúde divulgou hoje o balanço atualizado dos casos de febre amarela no país. De 1º de julho do ano passado até 15 de fevereiro, são 407 confirmados, sendo que 118 pessoas infectadas morreram. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro vacinaram 3.900.000 pessoas contra a doença até agora, o que corresponde a 19,2% do público que deveria ser imunizado nos 2 estados. A previsão do Ministério da Saúde é vacinar 10.300.000 pessoas em 54 municípios de São Paulo e 10 milhões em 15 municípios do Rio de Janeiro. Esta é a campanha em que se adotou o uso da vacina fracionada, mas os números incluem as aplicações fracionadas inteiras. No Rio, apenas 1.200.000 pessoas foram vacinadas e, por causa da baixa procura, o governo decidiu prorrogar a campanha, que aqui em São Paulo está prevista para terminar neste sábado. Justiça Federal determina que a Odebrecht, o ex-presidente da Caixa e o Corinthians devolvam 400 milhões de reais. O caso envolve o financiamento para a construção do Itaquerão, na Zona Leste. A sentença foi proferida pela 3ª Vara Federal de Porto Alegre. A juíza federal Maria Isabel Pezzi Klein determinou que a empreiteira Odebrecht, o Esporte Clube Corinthians Paulista, o ex-presidente da Caixa Econômica Federal Jorge Hereda e a empresa Sociedade de Propósito Específico Arena Itaquera S.A. devolvam à Caixa Econômica Federal 400 milhões de reais, dinheiro captado junto ao BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Em sua decisão, a juíza apontou irregularidades no financiamento fechado em 2013, no governo da ex-presidente Dilma. Ela chamou a atenção para um detalhe sobre a empresa SPE Arena Itaquera S.A. A nota publicada no site da Justiça Federal do Rio Grande do Sul resumiu a sentença. Um repasse milionário de dinheiro público captado por uma empresa privada especialmente criada para este fim e com capital social no valor de R$1.000, embasado em garantias incertas e que beneficiou, além de um time de futebol, uma construtora contratada sem licitação. A ação popular foi movida em 2013 pelo advogado gaúcho Antônio Panibeiris, que questiona a legalidade do financiamento, negócio que para ele seria lesivo ao patrimônio público, e uma decisão claramente tomada pelo Banco Estatal por influência política, uma vez que não existiam sólidas garantias de pagamento. A Caixa, o Corinthians, a Odebrecht e a Arena Itaquera defenderam que a transação foi legal. O financiamento para a construção do Itaquerão também é investigado na área penal. Há suspeita de pagamento de propina. A obra custou mais de R$1 bilhão. Já são alvos de inquéritos sobre o assunto no Supremo os deputados Vicente Cândido e André Sanches, do PT. Sanches foi eleito novamente presidente do Corinthians no final de semana. Os 2 deputados paulistas negam qualquer irregularidade. O Ministério Público de São Paulo também investiga o caso. Em delação premiada, Marcelo Odebrecht disse que a construção do Itaquerão foi um pedido de Lula.
Esse assunto, como é que ele nasceu? Basicamente um pedido de Lula para meu pai, para, ajude o Corinthians a construir, que é o Corinthians do meu coração, ajude o Corinthians a construir estádio privado. Só isso. O empreiteiro disse ainda que o modelo de financiamento foi fechado num jantar em sua casa, em janeiro de 2011, onde estavam presentes o prefeito Gilberto Kassab, do PSD, atual ministro de Temer, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, o presidente do BNDES na gestão Dilma, Luciano Coutinho, e André Sanches, que na época era presidente do Corinthians. Nesse jantar, se acertou de boca, ou informalmente, o que levaria-se ao modelo final e os compromissos que cada um assumiria. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância em Curitiba, negou hoje mais um pedido da defesa do ex-presidente Lula. Desta vez para que fosse suspensa uma perícia judicial no software de propina da Odebrecht chamado de MyWebDay. Os advogados argumentaram que o sistema pode ter sido manipulado ou fraudado, já que só uma cópia foi entregue pela construtora à Polícia Federal. Ao negar, o juiz Moro disse que o objetivo da perícia é justamente constatar se o sistema foi adulterado. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, suspendeu hoje o depoimento do ex-presidente Lula, previsto para o próximo dia 20. O pedido de suspensão foi feito pela defesa do petista. Lula seria ouvido no processo em que é réu por suposto tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa na compra de caças suecos pelo governo Dilma Rousseff. As suspeitas são investigadas no âmbito da Operação Zelotes. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou hoje o pedido feito pela defesa do ex-ministro Antônio Palocci, do PT, que solicitou um novo interrogatório à Justiça para apresentar novos fatos sobre crimes investigados pela Lava Jato. Antônio Palocci já foi condenado a 12 anos de prisão em primeira instância por lavagem de dinheiro e corrupção passiva ao receber vantagens indevidas da Odebrecht. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, rejeitou a negociação que estava sendo conduzida pelo Ministério Público Federal para que o ex-ministro dos governos Lula e Dilma firmasse acordo de colaboração premiada. A defesa de Palocci ingressou então com um pedido na segunda instância para elucidar os fatos investigados através de um novo depoimento. Porém, o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato na segunda instância em Porto Alegre, negou o pedido e disse que esse tipo de depoimento deve acontecer durante a tramitação do processo na primeira instância. O ex-petista queria esclarecer temas como conversas que participou para organizar o esquema de propina da empresa Sete Brasil, além de atos e vantagens indevidas recebidas, indicação da origem e destino das propinas. Delegados da Polícia Federal dizem que não vão admitir interferências em investigações. Os policiais assinaram um manifesto depois da declaração desastrada do diretor Fernando Segovia, nomeado pelo presidente Temer. O documento é assinado por delegados da Polícia Federal que atuam no grupo de inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Eles são responsáveis pela investigação de pessoas com foro privilegiado. No texto entregue ao diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal, Eugênio Ricas, os delegados afirmam que não admitirão qualquer interferência no trabalho. Na última sexta-feira, Fernando Segovia disse em entrevista à Reuters que a tendência era de que o inquérito que trata do decreto dos portos, em que o presidente Michel Temer é investigado, seja arquivado. Segovia declarou que não há indício de crime na investigação sobre Temer e que as investigações até o momento não comprovaram ter havido pagamento de propina no caso. Por causa das declarações, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso no Supremo, intimou Segovia a dar explicações. Os dois vão se encontrar na próxima segunda-feira. No memorando, os delegados prometem reagir caso percebam qualquer ato que atente contra as investigações e ameaçam levar o caso para o ministro Barroso no Supremo. Em resposta à carta, o delegado Eugênio Ricas disse que as apurações irão avançar, doa a quem doer. Já Fernando Segovia afirmou que o documento é a prova cabal de que não interferiu nem tentou influenciar a investigação de Temer.
E em São Paulo, o empresário Joesley Batista, dono da JBS Friboi, prestou depoimento hoje no inquérito sobre o decreto dos portos, assinado por Temer. Foi a primeira vez que ele falou na investigação que apura se o presidente editou o texto para favorecer empresas que operam no Porto de Santos. Joesley, que está preso na carceragem da Polícia Federal, foi ouvido pelo delegado Kleiber Malta Lopes, que veio de Brasília apenas para a oportunidade. O teor do depoimento não foi divulgado, mas a defesa disse que a tendência era de que Joesley repetisse tudo o que já falou em delação premiada no ano passado. Amanhã será a vez de Ricardo Saldi ser interrogado. E o empresário Joesley Batista, dono do grupo JBS Friboi, disse neste depoimento à Polícia Federal que fez gesto de dinheiro com os dedos durante o encontro secreto que teve com o presidente Michel Temer em março do ano passado, no Palácio do Jaburu. Segundo Joesley, o gesto foi feito ao perguntar a Temer se podia tratar de todos os assuntos com Rodrigo Rocha Loures, ex-deputado e ex-assessor especial do presidente, flagrado pela polícia recebendo uma mala com R$500 mil em dinheiro de propina. No depoimento, Joesley afirmou ainda que a partir de então passou a conversar com Rocha Loures como se ele fosse de fato o verdadeiro preposto e intermediário nos assuntos de interesse de Michel Temer. O presidente Temer foi a Campinas, no interior de São Paulo, para conhecer as obras do acelerador de partículas no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. O projeto Sirius, orçado em mais de R$1,5 bilhão, foi um dos poucos da área científica que não teve orçamento reduzido. Apesar disso, um repasse de R$200 milhões está atrasado. Temer conheceu as obras do acelerador de partículas e também participou de uma reunião com o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, e com o ministro da Ciência, Gilberto Kassab. Depois do encontro, o presidente fez um pronunciamento curto e saiu sem falar com a imprensa. O apresentador Luciano Huck informou hoje que não vai concorrer às eleições deste ano. A especulação em torno do nome de Huck gerou, inclusive, uma representação do PT contra o apresentador por propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder econômico, depois que o apresentador participou da exibição de um programa do Faustão na TV Globo. A ação do PT, porém, foi arquivada hoje pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Napoleão Nunes Maia, que determinou a extinção do processo por falta de provas. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. Neste domingo, 3 da tarde, confira o jogo das meninas do basquete, Funvic Ituano contra Blumenau pela LBF 2018. Assista agora, Todo Seu.